Olá, meus amigos, estamos em live. Mais uma live aqui pelo Facebook, na nossa aula de todas as segundas-feiras. Estamos aqui mais uma vez e vamos recordar um pouco a aula passada, onde nós falamos sobre a guerra de Abraão, que Abraão entra na guerra para livrar o seu sobrinho Lot, né? Falamos os motivos principais da guerra, qual realmente era o propósito daquela guerra de Nimrod, enfim. Concluímos que Abraão ganhou aquela guerra, falamos que ele devolve o povo, que foi dada aquela oportunidade para que ele doutrinasse aquele povo, para que futuramente, é o que nós vamos ver mais para frente, é claro, para que futuramente evitasse a destruição em massa daquele povo de Sodoma. Nós vimos todos esses detalhes. Agora vamos para o capítulo de número 15, onde vamos dar continuidade ao nosso estudo semanal aqui pelo Facebook, na live de segunda-feira. E você que é do Quai, que quiser essa aula e estiver vendo os cortes, você vai encontrar essa aula na íntegra no YouTube, canal Osmundo Castro 40, com a hashtag Pacto de Abraão. E você também meu caro amigo que é do Kawai, peço a você a sua contribuição para que você tire alguns segundos do seu tempo, vá até o YouTube no meu canal e se inscreva, compartilhe, deixe o seu comentário, a sua pergunta, para que você nos ajude no engajamento desses estudos, para que chegue em mais pessoas que, assim como você, se interessa em estudos bíblicos. Já avisando, relembrando, né? Estamos estudando apenas o que é simples, para que futuramente nós podemos nos aprofundar em algo mais profundo. Mas é necessário entendermos o básico. Se você também tem uma conta no YouTube, a minha página é Osmundo Castro. Também nos siga, curta, comente, compartilhe. Estaremos gratos em responder às suas perguntas. Mas, sem perda de tempo, vamos então à nossa leitura bíblica, capítulo 15 de Gênesis, da continuidade ao nosso estudo. Vamos lá então. Gênesis, capítulo 15. Estamos lendo versículo por versículo. Onde houver uma palavra que necessita de uma atenção maior, estaremos falando, nós estamos aqui estudando no original, em hebraico, né? No original em que a Bíblia foi escrita. Então tem algumas palavras, algumas frases de difícil interpretação para nossas Bíblias que nós temos hoje. Então, achei por bem nós sempre procurarmos no texto original em que ela foi escrita. Mas vamos lá então. O capítulo 15 diz assim: após estas palavras, a palavra de Deus veio a Abraão numa visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo e tua recompensa é muito grande. Esse é o versículo 1. Isso é falado depois de que Abraão venceu a guerra. Mas tem um ponto aqui interessante que olha aqui. Em hebraico ela está escrita ahar, ou seja, falou ahar, após, né? Mas esse ahar quer dizer que foi logo depois do acontecimento da guerra. E quando usa a palavra ahar, cadê? Ahar. E quando usa o termo, significa imediatamente. E quando usa o termo aharei, é um tempo depois, um longo tempo. O que é que isso quer dizer? Que foi logo após a guerra. Não demorou muito tempo, quem sabe até na mesma noite. Entendemos aqui que Deus apareceu a Abraão, como nós lemos, em uma visão. Ou seja, o capítulo 15 ele se trata de uma profecia em que Deus fala com Abraão. Nós vamos entender isso em alguns pontos que nós vamos identificar aqui e termos essa certeza que é uma profecia, uma visão que Deus aparece a Abraão em sonhos. Não é
o capítulo 15 não é um fato que ocorreu literalmente. É uma profecia, uma visão. E todos os termos usados aqui são proféticos. Mas, como nós dissemos, estamos apenas estudando, entendendo o básico, aquilo que é simples, sem muito aprofundamento, mas nós vamos aqui, tem algumas coisas que nós temos que tratar. Deus disse a Abraão, na verdade não é Abraão, né? Abrão, português, né? Disse a Abrão, não temas. Porque a pergunta não temas, ela se torna curiosa pelo fato de que Deus poderia ter usado essa palavra não temas antes da guerra, como estudamos na aula passada. Mas depois da guerra, não temas. Então aqui temos algumas opiniões que são bem cabíveis para a situação de Abraão. Abraão, tudo bem, ganhou a guerra, coisa e tal, fez o que tinha que fazer, mas talvez Abraão poderia estar temeroso, com medo de uma vingança dos que sobraram da guerra, né? Talvez se juntasse aí, fizesse uma vingança, é bem aceitável que ele estivesse com medo disso. Também é uma opinião. Uma outra opinião também é de uma retaliação dos outros povos. Poderiam pensar que Abraão agora venceu 4 reinos, então vamos se juntar aqui um pouco mais e vamos partir para cima de Abraão, porque ele pode se tornar uma pessoa politicamente perigosa. Então, é possível também esse detalhe também é possível que tenha ocorrido, para Deus falar para Abraão para não temer. O certo é que ele estava com certo medo e Deus disse, olha, eu sou o teu escudo e a tua recompensa é grande. Vamos lá. Um outro que eu pus aqui foi... talvez ele estava com medo de um descrédito religioso. Como assim um descrédito religioso? Veja bem. Quando você está em um patamar que você é um pobre coitado, é um miserável, né? Vamos dizer assim, usar esses termos, ninguém se importa muito. Mas quando você vence na vida, sempre vai alguém querer apontar o dedo. Olha, até ontem ele era, vamos dizer, um fracassado. Agora já tem alguma coisinha, o comércio dele está rendendo demais, tem alguma coisa tem. Ele deve estar sonegando imposto, alguma coisa tem. Ou seja, um certo descrédito, e no caso aqui de Abraão, por ele ter vencido, ele talvez em seu coração ele teria um certo medo no sentido religioso. Como assim? Abraão estava onde passava e falava sobre o amor de Deus, o Deus de paz, no intuito de trazer todos ao monoteísmo, dizendo que Deus era um Deus de amor. Teríamos que fazer bondade, praticar bondade, cuidar do órfão, cuidar da viúva. E agora, como assim? Quem é você para falar de mim, para cuidar de órfão e de viúva, se você acabou de vir de uma guerra e fez meio mundo de órfãos e de viúvas? Essa talvez deveria ser a preocupação de Abraão. Nesse sentido, não sei se estou sendo claro. Nesse sentido religioso, seria melhor para Abraão, vamos dizer assim, para aquilo que ele prega, se ele continuasse sendo um pobre, um velhote bondoso que só estudava e ensinava as escrituras, os ensinamentos do monoteísmo. Talvez seria melhor. Mas a partir do momento que ele toma a atitude de entrar na guerra, ele está assumindo esse risco de julgamento, né? Julgamento das pessoas. Abraão chega aqui na nossa cidade falando de paz, de bondade, de cuidado com os necessitados, e ele vai entrar numa guerra e faz milhares de necessitados aí, são milhares dos soldados, enfim, esse tipo de conversa que nós somos acostumados a ouvir. Quando você torna-se um vencedor, nunca foi por mérito seu, sempre tem alguma coisinha por trás. Não, alguma coisa tem, não pode. Assim, tem que ter uma maracutaia, tem que ter alguma coisa que ele fez que não é uma coisa no sentido de leis, né? Não é legal, porque foi
muito de repente que aconteceu isso. Então, esse possivelmente são opiniões. Possivelmente seria um dos medos de Abraão. Um outro medo também, vamos entrar aqui, avançar mais um pouco, e nós vamos ver direitinho aqui para nós entrarmos em outro ponto. Tá, eu escrevi aqui assim, os meus apontamentos, né? Um outro ponto é pelo fato de Abraão ter feito justiça. Abraão supôs que sua ação justa poderia ter esgotado seu limite de méritos. Isso é muito importante fazer, entendermos, né? Na verdade, talvez Abraão deveria pensar no seu coração e dizer assim, olha, por isso acredito que Deus usa essas palavras. Eu acho que essa opinião ela vem ser bem mais aceitável, porque Deus diz para Abraão a seguinte frase, que eu sou teu escudo e a tua recompensa será muito grande, ou seja, a sua recompensa aqui na terra vai ser muito grande. Não é algo nada espiritual, é recompensa mesmo de money, cascalho, né, grana. Então diz que vai ser muito alto, quer dizer, praticamente Deus estava dizendo que ia multiplicar os bens, a fortuna, a fama de Abraão. Não era para ele ter medo. Como nós dissemos, talvez ele pensou por aquele ato de justiça que ele fez, como se ele tivesse esgotado todos os seus méritos. Como assim? Porque nós vamos ver, melhor dizendo, já vimos em algumas aulas, que Abraão sempre optou pela bondade e nunca teve a mão forte para aplicar a justiça. E vamos ver isso também no capítulo 16, quando chegarmos lá. Então, a vida de Abraão sempre foi a bondade. A expressão, o significado de Abraão aqui no mundo é a expressão da bondade. Isaac é da justiça. E Jacó seria a bondade e a justiça, mas isso é um tema mais para frente, né? Só vamos deixarmos aqui num parênteses, né? Para quando chegarmos lá nós entendermos melhor este assunto. Agora vejamos que por Abraão praticar só a bondade, ele estava acumulando méritos. Quer dizer, vivemos em um mundo onde a força que predomina, no caso Elohim, né? A força que predomina em sua grande maioria é causa e consequência, ou seja, pratico bondade, recebo bondade, pratico atos justos, recebo justiça, ou seja, isso é o atributo de Deus chamado Elohim. Quando é Hashem, é quando Deus se manifesta de maneira bondosa, mas intervindo naquilo que é natural. Então, Hashem é mais usado no termo onde há situações onde ocorre o sobrenatural. Então, Abraão era 100% bondade. Tudo que ele fazia por bondade. Mas nesta ocasião, ele usa da justiça, ou seja, ele é um braço forte de justiça. Talvez esteja sido o seu grande medo, por ele ter perdido o seu mérito de ser uma pessoa bondosa, enfim. Mas Deus conforta Abraão e diz, olha, não precisa ter preocupação não. Não precisa ter medo, o que você fez foi correto, mesmo que ele matou um dos seus próprios parentes, que Cadolaomer era filho de Shem. Quem era Shem? É aquele chamado de Melquisedeque, que é o rei de justiça, é o mesmo Shem. Falamos sobre isso na aula passada e vimos que Deus disse, não, o que você fez foi em guerra, não foi nada particular no quesito de indivíduo. Uma coisa é um indivíduo partir para uma agressão com outro indivíduo. No caso de guerra é uma outra história. São nações, quando um soldado está em guerra, o seu opositor, no caso o país opositor,
ele se torna um potencial inimigo. Então, é uma situação de guerra. Então, todo cuidado é pouco. Então, Deus diz para ele não temer, porque ele seria o seu escudo, o protegeria, e a sua recompensa seria muito grande. Esse é o entendimento do primeiro versículo. Vamos ao segundo versículo. Melhor dizendo, segundo versículo, o terceiro e o quarto. Vamos ver esses três, né? Na verdade, ao mesmo tempo. Vamos fazer aqui a leitura. Diz assim: Abraão disse: ó Deus Todo-Poderoso, o que tu podes me dar? Pois eu não tenho filhos, e o administrador da minha casa é Eliezer, de Damasco. E Abraão disse ao Senhor: não me deu filhos, então um membro da minha casa será meu herdeiro? Não foi uma pergunta, foi uma exclamação. Então um membro da minha casa será o meu herdeiro. Versículo 4. E eis que veio a palavra de Deus, esse não será seu herdeiro. Aquele que sairá de dentro de você herdará. Vamos versículo do 2 ao 4. O que Abraão está dizendo aqui nesses 3 versículos é o seguinte: que não é um ato de descrença, mas uma preocupação quem seria o tutor da criança. Ou seja, Abraão já estava com seus quase 80 anos e ele tinha Eliezer. Eliezer, ele era o administrador, né? O mordomo-mó. A tradição vai dizer que não necessariamente na escola de estudo que Abraão dava aos seus alunos, que estão escritos aqui como servos, mas eram alunos de Abraão, os mesmos 318 que foram para a guerra, segundo a tradição, não era Abraão que dava aula a eles. Abraão dava aula, mas Eliezer era o responsável. Irmã Adriana Moedo, quanto tempo, minha querida? Como é que está o irmão Sérgio? Tá tudo bem com ele? Deus abençoe você e sua família. Tá, prosseguindo. Aí o que acontece? Então havia essa preocupação, porque naquela época também tinha esse detalhe de que, se por acaso, quando nascesse o herdeiro, ao nascer o herdeiro e os pais falecessem, então teria um tutor para cuidar da criança até ele ter a sua maioridade para poder receber a sua herança. A preocupação de Abraão era essa, porque ele já estava avançado em idade. Ele disse: será o meu administrador? Aí Deus disse: não vai ser. Vai ser um filho seu mesmo, que vai ser o herdeiro daquilo que eu tenho te prometido. Vai ser seu próprio filho. Não vai ser não vai ser Eliezer. Isso também, como ele disse isso, o que acalma Abraão é o seguinte fato de que, quando Deus diz que será você mesmo, ele está dizendo e afirmando, como vai dizer mais à frente, no versículo que nós vamos chegar lá, que Abraão vai ter a oportunidade de criar ele mesmo o seu filho, ensinar o seu filho. Ele mesmo vai ter esta oportunidade. O versículo de número 5 diz assim. É o versículo 5, deixa eu dar só uma conferida aqui. Isso, é o versículo 5, exatamente. O versículo 5 vai dizer da seguinte maneira. Eu até marquei uma aqui. Veja, não sei se você conseguir ver. Eu marquei em verde, que tem uma palavra aqui que nós vamos falar sobre ela. Você consegue ver esse verdinho aqui? Pois é, esta palavrinha é a palavra Rabeit.
Rabatai. Rabatai. Isso. Vamos ler, versículo 5, em português. Ele o tirou para fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, vê, que seria essa Rabatai, né? E vê. E assim serão os seus descendentes. Aqui é um ponto muito interessante. Por que Rabatai? Porque Rabatai, ele poderia ter usado a palavra lirot. Lirot é ver mesmo, né? Aqui para cá e sim, para lá, é ver, né? Olhar, vem de olhar. Agora, Rabatai, ela quer dizer olhar de cima para baixo. Aqui tem algo muito interessante. Como assim olhar de cima para baixo as estrelas? Como nós lemos, nós sempre falamos que o interessante de nós acompanharmos a leitura no seu texto original, porque ela traz essas palavras que dão mais significado e entendimento às passagens bíblicas. De olhar de cima para baixo seria essa palavra que nós acabamos de falar, Rabatai. Por quê? Porque olhar de cima para baixo. Ou seja, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Deus tomou Abraão, que nós lemos aqui, né? Olha, ele tirou para fora, ou seja, tirou para fora da onde? De que lugar? Ele tirou para fora e ele estava dormindo. Não necessariamente ele tirou para fora da tenda, senão estaria escrito e tirou para fora da tenda. Não, mas ele tirou para fora. Aqui tem um ponto interessante, porque a palavra é dito que tirou para fora e para que ele olhasse de cima para baixo. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus pega Abraão e leva acima das estrelas, acima das galáxias, acima do universo. E como já dissemos, isso é possível sim, porque o que Abraão está tendo neste capítulo inteiro, capítulo 15, são visões proféticas. Então isso é totalmente possível acontecer, porque não é literal, é uma profecia, é uma visão profética que ele está tendo. E nesta visão profética, Deus o toma e o leva. É como aquela visão de Daniel, né? Que, como os livros, é a mesma coisa. É uma visão profética. Ele pega ele e leva acima das estrelas. E olha e fala para Abraão. O que é que ele fala? Vamos conferir. Versículo 5. E ele para fora e olha e vê para o céu e conta as estrelas e vê se pode contá-las. E então lhe disse: assim serão os seus descendentes. Isso é muito importante. Deus pega Abraão e leva lá para cima e fala assim: agora conta as estrelas, vê se você pode contar as estrelas. Vamos aqui um ponto aqui interessante também. Como tira para fora, para que ele olhe a criação, eu escrevi aqui um ponto. Depois vamos entrar nas estrelas. Vamos lá. O ponto que eu escrevi para fora, fora da criação, ou seja, para a galáxia, acima da galáxia. Ele estava mais alto do que as próprias estrelas, ao ponto que Deus disse: olha, conta as estrelas. Isso quer dizer, de olhar para baixo, não é que ele saiu e viu as estrelas assim, não. Ele estava olhando de cima para baixo. Literalmente, é claro, na visão. E também estava dizendo tirar ele para fora da sua razão intelectual. Qual era a razão intelectual de Abraão naquele momento? Era que ele era um senhor velho de idade, avançado, que a sua esposa também estava avançada em idade e que não poderia ter filho, quanto mais uma nação. Abraão ainda persistia nesse pensamento. Ele saberia que, se você sabe aquela coisa que a gente sabe, que quando Deus fala com a gente, mas parece que fica aquele resquício de dúvida, parece que tinha ficado isso em Abraão. E Deus levou ele para cima,
tirou ele para fora, fora de si, do seu intelecto, daquilo que é natural, e mostra algo sobrenatural para Abraão. É claro, em visões, né? Sempre repetindo que não é algo literal. Mas o simples fato de tirar para fora está dizendo que Deus tira Abraão de uma lógica terrena, de uma lógica natural. Aquilo que o intelecto não pode alcançar, aquilo que o intelecto não pode conceber que seria aquela grande nação, Deus tira ele para fora e leva até as estrelas e fala, agora conta, se você puder contar, aí sim você vai poder contar os seus descendentes. Mas aqui tem um ponto importante, que eu até escrevi aqui no versículo, na parte B, que diz, não é de maneira quantitativa, mas como pontos de luz que guiará a humanidade até o nascer do sol. Como assim? Hoje o povo hebreu, ele representa 2% da humanidade, ou seja, ele já foi catalogado, acho que é o nome que fala, ou censeado, algo assim, não lembro bem, mas não é muito lá grande, quer dizer que se conseguiram contar, mas como é que Deus diz que era para ele contar as estrelas, que assim seria os seus descendentes? Aqui ele não está falando numa quantidade, aqui ele está falando em algo mais espiritual, ou seja, que os filhos de Abraão seriam pontos de luz, de referência, para que as nações, para que o mundo pudesse se guiar durante a escuridão. Assim como os marinheiros, pastores, né? Você lembra a estrela de Davi que guiou os 3 pastores? Em algumas tradições diz que é os 3 reis magos. Então, eles eram guiados por estrelas. Era neste sentido que Deus estava falando com Abraão, que o povo hebreu, os judeus, serão como as estrelas da noite, aonde as pessoas se guiarão através dela na escuridão da noite. E quando é que as estrelas lá deixam o seu brilho, deixam de ser ponto de referência, um ponto de guia, né, um ponto de indicação, é somente quando o sol nasce, que aí o povo judeu deixa de ser o ponto de referência da escuridão. Aí quem é o sol da justiça? O Messias, o Mashiach, ele é o sol da justiça. Quando ele aparecer, não há mais a necessidade de buscar orientação através das estrelas, da iluminação das estrelas. Era isso que Deus estava dizendo a Abraão. Os judeus, os hebreus, né? Os israelitas, né? Perdão, porque Abraão é o último hebreu. Os israelitas serão, no meio de uma escuridão espiritual, serão o ponto de referência para as pessoas se guiarem até que nasça o sol da justiça. Essa é a função do povo de Israel. Até que volte, que retorne o Messias, estamos sendo guiados por pontos de luz, que são as estrelas. Essa foi a mensagem que Deus passou a Abraão. Agora vamos, versículo de número 6. Vamos lá, versículo 6, que vai ficando cada vez mais interessante, né? Aqui é um ponto interessante, veja. Acreditou em Deus, ou seja, ele não acreditava em Deus, quer dizer, são pontos que você tem que parar para pensar o que está ocorrendo naquela ocasião. Acreditou em Deus e considerou um ato de integridade, Vamos ver nossos apontamentos, o que tem.
acreditou em Deus. Não porque não acreditava nas outras vezes, mas considerou este ato de Deus como uma bondade imerecida por ainda relutar que era meritoso ou não. Ou seja, ele ainda tinha aquela questão de nação e indivíduo. Os planos dele como nação e os planos como indivíduo. Então ele ainda tinha aquelas dúvidas, né? E Deus agora faz esse reforço de promessa a ele para que ele possa acreditar. E quando ele tem essa visão, e aí Deus o tira para fora de si, do seu intelecto, do seu mundo racional, do mundo de natureza, e leva ele ao céu, ele começa a acreditar que em Deus, e diz, não, realmente, o que Deus está fazendo por mim é algo, não porque eu mereça, mas porque Ele é bondoso e Ele vai fazer essas coisas. E Deus reforça como é que eu posso dizer? A mensagem dizendo para ele o seguinte, está no versículo 7. Deus relembra ele uma situação em que nós já estudamos a esse respeito. O que é que Deus relembra ele? E ele disse, eu sou Deus que lhe tirou de Ur-Kasdim para lhe dar esta terra como herança. Ou seja, Deus está relembrando ele que tirou ele da fornalha de Ur-Kasdim. A fornalha. Deus relembrando o pacto de livramento e relembrando que sempre terá uma fornalha para purificar Israel, ou seja, os exílios. Ou seja, Deus estava dizendo para Abraão o seguinte, Abraão estava preocupado com o que é que Abraão estava preocupado. Vamos ver um pouco para frente também, um pouco mais detalhado. Porque Abraão sabia, como profeta que ele era, que as promessas de Deus só se mantêm em vigor, se mantêm firmes quando o profeta não peca contra Deus. Aí sim, Deus cumpre essa promessa. Quando você peca a Deus, Deus não tem compromisso nenhum com você. Porque o primeiro que ele pede, se fosse escrito em cláusulas, né, em papel, estaria escrito uma cláusula assim. Eu vou te dar isso e tal, mas na condição de que você seja fiel e não peque contra mim. Então esse era o medo de Abraão. E se mas e se os meus descendentes pecarem contra ti? Ou uma outra suposição, se por acaso os moradores das terras em que o Senhor vai dar a eles se converterem, se arrependerem, não pecarem, e pelo oposto, se os meus cometerem pecados, como nós conhecemos a história e cometeram, aí Deus relembra ele e diz, olha, eu te tirei da fornalha de Ur-Kasdim, ou seja, a fornalha ela traz aqui um sentido de purificação, onde Deus purifica e tira toda a impureza. Ou seja, a fornalha em si, ela traz um significado dos exílios que, consequentemente, nós conhecemos a história, viriam para o povo de Israel. Babilônia, Egito, Babilônia, dos medos, dos persas, né, dos romanos, na Alemanha, em Auschwitz, na Alemanha nazista. Tudo isso ocorreu porque foram fornalhas para purificar o povo de Israel. E toda vez que o povo de Israel passa por uma fornalha como essa, coisas terríveis acontecem com eles. Atrocidades acontecem com eles. Mas isso são consequências da fornalha. E quando eles saem mais ricos, mais poderosos e mais influentes. Você pode prestar atenção em toda a história. Hoje, 30%
dos bilionários no mundo, 30% são judeus. Ou seja, passa por um processo de purificação. E quando Deus diz, quando fizer, vamos ver um pouco mais para frente, quando eles passarem por esse processo, por essa fornalha, eu os farei ricos, os prosperarei. É promessa de Deus. É uma aliança que Deus faz com Abraão. Nós vamos ver um pouco mais para frente. É uma garantia que a terra de Israel será herança perpétua. Ou seja, por mais que hajam exílios, que no caso esses exílios são a fornalha que Deus se referiu a Abraão, como disse esse capítulo 15, ele é todo profético, todas as palavras são proféticas e estão em vigor até os dias atuais. Se você for parar para analisar, isso é a pura verdade. Então, toda vez que há um exílio, o povo sempre volta purificado, mais refinado, mais forte, mais poderoso, mais rico. Esta é a grande verdade. Versículo de número 8 diz a seguinte maneira. Versículo 8, né? Vamos mudar aqui. Versículo 8. Ó Deus Todo-Poderoso, replicou, como saberei que eu a herdarei? Isso é o que Abraão disse para Deus, né? Como eu saberei que eu a herdarei? Abraão pede um sinal, que sua descendência não seria exterminada caso pecasse, pois sabia que as promessas de Deus são condicionadas à santidade. É isso que nós dissemos. Ele teve, de certo modo, uma preocupação. E aí, Senhor, se por acaso os meus descendentes, né, pecarem contra o Senhor, como eu saberei que essa herança vai ser minha? Como eu terei essa certeza? Aqui entra o pacto de Deus, onde ele mostra, né, ele fala da fornalha, e aqui ele vai mais profundo em palavras proféticas, explicando a Abraão e dando a ele em visões provas concretas de que ele vai manter a sua palavra, porque agora não vai ser somente uma promessa que está condicionada à santidade, mas vai haver uma causa e uma consequência. E esta causa, esta consequência, ela vai depender muito do povo de Israel. E as fornalhas, e serão usadas fornalhas para purificar o povo. Essa é a grande verdade. O versículo 9 diz assim. O versículo 9 diz que... Tá, versículo 9... E ele lhe disse, traga-me 3 novilhas, 3 cabras, 3 carneiros, e 1 rola e 1 pombinho. Ou seja, esses são os sacrifícios, isso já é uma alusão, são ofertas oferecidas pelo povo de Israel pelos seus pecados. Ou seja, isso já é uma alusão das ofertas que serão oferecidas já no Beit HaMikdash, né? No templo de Deus, na casa de Deus, né? Na casa de santidade. Isso já é uma alusão dos sacrifícios que serão oferecidos. Deus já pede esse sacrifício já a Abraão. Traz aí três de cada, né? Serão as ofertas. Aí, o que acontece aqui é algo interessante que nós vamos ver. E pegou todos esses e os partiu pela metade. E colocou cada parte oposta a outra, né? Todos eles partiu, cada parte oposta da direita na direita, da esquerda na esquerda. E assim ele fez. A ave, ele não partiu. Ou seja, é uma alusão às nações que passariam por Israel. Ou seja, também é uma alusão
aos reinos que passariam sobre Israel, que seriam os Medas, os Persas, né? O Egito não, o Egito, no caso, Israel saiu do Egito, aqueles que já passariam na terra. Aí tem os gregos, né, e os romanos, que dura até hoje. Uma hora vamos falar sobre isso, que o exílio romano é o que está mais perdurando, que é o que dura até hoje, que é o exílio romano. Mas isso é uma outra história. Então, mas a pomba, ele não partiu, porque a pomba, o passarinho, né, a pomba e a rola, ela traz o entendimento e o significado de Israel. Então ela não foi partida, mas os outros sim foram partidos. Ou seja, todos aqueles que se levantaram e exilaram o povo de Israel foram destruídos. Babilônia, a Síria, né? A Grécia já não existe mais, enfim, existe, mas não é mais como era a Grécia de antigamente, ou seja, todos eles foram eliminados. Houve uma grande justiça da parte de Deus nesse quesito. Deus permitia que eles fossem usados como fornalhas para purificar o povo, mas também pela sua atrocidade e crueldade, eles também pagaram um preço, e um preço alto. O versículo 11 diz assim, versículo 11, 10, versículo 11 diz: os corvos desceram sobre as carcaças, mas Abraão os enxotava. Isso vem dizer o seguinte, alusão que sempre haverá aves de rapina prontas para tomar os nossos sacrifícios. Sempre vai haver aqueles que vão tentar esnobar, tentar pôr para baixo os nossos sacrifícios. Sempre vai haver. Todo sacrifício que você faz a Deus, sempre vai surgir uma ave de rapina que vai tentar tomar essa oferta, arrancar essa oferta de você. Isso vai sempre acontecer. Versículo 12. O versículo 12 é interessante. Quando o sol estava se pondo, Abraão caiu em transe e foi atingido por um profundo medo e escuridão. Você observa aqui uma coisa. Algumas frases atrás, Deus pega Abraão e leva ele olha as estrelas. Aqui o sol já está se pondo. Como assim? Por que isso é possível? Porque já é uma prova de que o que tudo está acontecendo está acontecendo no âmbito inconsciente de Abraão. Ou seja, Abraão está dormindo, está tendo profecias em seu sono. E no sonho pode acontecer. Agora está de noite, daí a pouco, alguns segundos já ficou o dia e anoiteceu de novo. Então é sonho. Então, no momento em que ele está vendo as estrelas de cima, ele já está embaixo e o sol já está se pondo. Ou seja, profecia, são visões. Então, isso pode acontecer. O sol se pondo enfatiza que era uma visão, pois há instantes atrás ele estava olhando as estrelas. Estava dormindo, né? Aquilo que nós estávamos falando. Isso quer dizer que eram visões, né? Eram sonhos. Ele estava em sonho. Volto a repetir, capítulo 15 não é literal. Capítulo 15 é uma profecia, são visões que Abraão teve quando estava dormindo. A parte B do versículo 12, aqui o profeta está sentindo na pele que sua descendência vai passar no exílio, ou seja, onde é que é isso? Essa escuridão e esse medo que atingiu ele. Ele entrou em transe. Versículo 12, né? Quando o sol estava se pondo, veja, vamos ler novamente. Ele caiu em transe e foi atingido por um profundo medo e escuridão. Foi grande o medo que ele sentiu. Ou seja, ele não só viu, contemplou o seu povo em exílio, mas ele temeu por eles. Ele sentiu um grande medo, porque foi coisas terríveis que ele viu, que ele sentiu medo. Ou seja, ele sentiu na pele o medo que os judeus sentiram em todos os exílios que o povo judeu passou. Abraão sentiu aquele medo, aquela escuridão.
E aqui diz que foi um profundo, foi muito grande esse medo dessa escuridão, da escuridão. Ou seja, o profeta aqui, ele sentiu na pele o que o povo estava passando. E qualquer profeta que não sente na pele o que o povo está passando, ele não é um profeta. Essa que é a grande verdade. Pois Deus usa essas pessoas que têm sensibilidade, uma sensibilidade muito aguçada, para que sintam na pele a dor do pecado, para que sintam na pele o desprezo e a humilhação que outros estão passando e sentindo por determinadas circunstâncias ou ocasiões, para que isso nos torne pessoas bondosas, caridosas e justas. Ele tem que sentir na pele isso. E foi isso que aconteceu com Abraão. Ele estava sentindo na pele aquela situação, as situações, na verdade, de exílio que os seus descendentes passariam. Ele estava sentindo realmente na pele aquelas situações. Tá, versículo 14 versículo 13 e o versículo 15. Vamos lá. Vamos lá então, versículo 14, o que está escrito no 14 e no 15? Versículo 13 e 14, né? E disse a Abraão, você deve saber que seus descendentes serão estranhos em uma terra que não é deles. E eles serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu farei também a nação que os escravizará, mas eu julgarei também a nação que os escravizará, e eles partirão com grande riqueza. É aquilo que nós dissemos. Toda vez que o povo judeu é colocado em um exílio, em uma situação de fornalha, todas as vezes eles saem com grandes riquezas de lá. Por quê? Porque eles se voltam a Deus de novamente, se purificam, se refinam nesse sofrimento em que eles passam, e Deus faz eles retornarem às suas terras, mais ricos do que saíram. Essa é uma grande verdade. Também aqui está falando do começo das peregrinações de Israel. Começa com o nascimento de Isaac e vai até a saída do Egito. Quer dizer, esses 400 anos não foi só no Egito. O exílio de Israel começa quando nasce o filho de Abraão. Quando nasce Isaac, até a saída do Egito, então ali passa a contar. E dão-se 400 anos de exílio, de peregrinações, do povo de Israel, de exílio. Aqui eu tinha um ponto importante. Devo saber que teus descendentes serão estranhos. Tá? Hoje aqui, algo muito interessante também. Que deve ser muito comum, não sei se você já viu. Quando Deus diz para ele, você deve saber que o teu povo vai ser estranho, vai estar numa terra estranha e ele vai ser escravizado. Você vai saber disso, você deve saber. Quer dizer, eu não vou esconder isso de você. Isso não será o segredo. Isso não vai acontecer. Vou aqui jogar, como é que falam, Como é que eu posso usar a palavra? Vou usar esse termo aqui usado com Abraão para trazer para os tempos atuais. É como se Deus dissesse, eu não vou guardar isso em segredo, todo mundo vai saber. Não é que no tempo certo saberão o que vai acontecer, não. Se você é profeta, então você vai saber agora. Seu povo vai ser escravizado, ele vai para uma terra que não é dele e vai ser escravizado durante 400 anos. Não houve segredo. Assim como você vai observar também que quando Deus vai destruir Sodoma, Deus diz, não posso esconder de Abraão. Por quê? Porque Abraão é profeta. E essa questão de profetas serem tomados por línguas estranhas e dizer palavras e dizer que é mistério, é segredo de Deus, desconfie muito disso, porque se é profeta mesmo, Deus não esconde nada de um profeta.
Não esconde absolutamente nada. Todos os profetas que você vai ver na Bíblia Sagrada, Deus disse o que ia acontecer e mostrou a eles. Então, se é verdadeiramente um profeta, então ele deve saber o que vai acontecer, para ele profetizar para você. Deus disse, olha, você vai saber que sua descendência vai para uma terra que não é deles, e eles vão ser escravizados durante 400 anos. Deus não tem segredos com o profeta. Profeta que dizem qualquer coisa e diz que é mistério, que é segredos de Deus, desconfie dele, porque Deus não tem segredos com aquele que é verdadeiramente um profeta. Isso é bíblico, isso é Bíblia. Vamos lá então, versículo de número 15. O versículo 15 diz da seguinte forma. Olha, o versículo 15 ele é muito interessante. Diz o seguinte: e você se ajuntará a seus pais em paz e será enterrado em uma boa velhice. Aquilo que Abraão estava querendo ouvir desde o começo. Quem vai cuidar do meu filho depois que eu me for? Então Deus disse, olha, não se preocupe. Você vai ser enterrado, você vai morrer, ser enterrado em uma boa velhice. E o que é que isso quer dizer? O seguinte, que Abraão teria tempo suficiente para ensinar para Isaac tudo aquilo que ele sabia. Mas o interessante aqui é um ponto que talvez você tenha deixado passar. Deus disse, você vai ser enterrado com seus pais, se ajuntar aos seus pais em paz? Como assim? Aqui é um ponto. O pai de Abraão era idólatra. E aí, ele foi salvo? Você não prestou atenção na leitura? Ele foi salvo? Quem era o pai de Abraão? Eu esqueço o nome dele, hein? Ele está aqui. Não sei se está fácil. 15. Idólatra, o pai de Abraão era idólatra. Deus lhe Abraão, disse não está seu pai. Tera era o idólatra. Nós estudamos sobre isso, né? Tera, ele era construtor de ídolos. Ou seja, se nas escrituras está dizendo que você vai ser enterrado com seus pais em paz, não é que Abraão perdeu a sua salvação, não. Isso indica uma coisa, que o pai de Abraão, quem sabe nos seus últimos anos ou dias, ele se arrependeu e voltou para o monoteísmo. Se converteu, né? Se arrependeu dos seus pecados e Deus o salvou. Essa é a única explicação lógica em que temos. Deus disse, olha, você vai voltar para os seus pais em paz, vai ser enterrado com seus pais em paz e em boa velhice. Ou seja, Tera, podemos dizer que foi salvo pelo gongo nos últimos momentos, né? Não temos essa informação, mas que ele se arrependeu, deixou a sua idolatria e voltou-se a Deus novamente. É isso que o versículo 15 nos mostra aqui. Agora o versículo 16 diz aqui algo muito interessante. Veja bem. Tá, versículo 16. A quarta geração, isso já é o versículo 16. A quarta geração retornará aqui, aonde está acontecendo a visão. Retornará aqui, pois os pecados dos amoritas não serão completos até então. Aqui tem um ponto interessante. E uma das preocupações de Abraão. Lembra que nós dissemos que Abraão tinha uma preocupação? E se os moradores se arrependerem, eles ainda herdarão a terra? Né? Porque, vamos ler aqui, né? Para nós entendermos melhor. Na quarta geração, os pecados da Amorita vai chegar ao seu ápice. Indica que Deus não extermina um povo sem dar um longo período para se consertar. Esse é um ponto muito interessante. Que Deus não extermina nenhum tipo de povo sem antes dar um longo período para o povo se consertar. E qual foi esse tempo? Foi
o tempo da escravidão do povo de Israel. 400 anos os amonitas tiveram para retornar a Deus, assim como Tera. 400 anos. E Deus disse, não vou tirar, não vou dar agora. Por quê? Porque os amoritas não pecaram tanto assim para que eu possa dar a terra para vocês agora.